Queridos, eu queria continuar a série que nós começamos no domingo passado. A nossa nova série se chama Alegrem-se. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: se alegra aí, irmão. Ah, mas eu não tenho motivo para me alegrar. Misericórdia. Jesus morreu numa cruz por mim e por você e nos salvou. Se fosse só isso, já era um grande motivo para você se alegrar todos os dias na presença de Deus. Nós começamos uma série interessante no domingo passado. Uma série tão necessária para o tempo que nós estamos vivendo e ainda vamos viver, aonde muitos infelizmente têm faltado alegria, aonde a alegria se foi e muitos estão vivendo a sua vida de forma triste, afundados na tristeza, com depressão, doentes mentalmente. Mas o Senhor colocou essa série porque Ele quer renovar a alegria de muitas pessoas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor deseja colocar uma porção nova no seu coração de alegria. Talvez você chegou aqui nessa noite triste, mal, abatido, oprimido. Você vai sair daqui totalmente diferente da forma que você entrou, em nome de Jesus, porque será depositada uma nova alegria, uma unção nova sobre você, um vinho novo em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá uma glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós então pegamos como base Filipenses, a carta aos Filipenses, escrita ali pelo apóstolo Paulo. Eu queria que você abrisse comigo a carta aos Filipenses. Nós então meditamos no capítulo 1 todo e fizemos um panorama do capítulo 1. Mas o interessante dessa carta, escrita ali ao povo de Filipenses, é o contexto da carta. O apóstolo Paulo, muito conhecido pelos evangélicos, um homem de Deus levantado para fazer a diferença na geração dele, tem nos tocado até os dias de hoje. O apóstolo Paulo, nesse contexto, nesse episódio onde ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em Roma. E eu trouxe um exemplo de como era a prisão ali naquele momento, pesquisando e estudando. Era cavado ali como se fosse um poço, e aí, então os prisioneiros eram descidos com corda no fundo daquele poço. E aí Paulo, nesse episódio, ele literalmente está no fundo do poço. O apóstolo Paulo tinha tudo para desistir da vida. Um homem chamado por Deus e disse sim a Jesus. Ele estava passando um momento de crise, um momento onde ele tinha tudo para desanimar, desistir, se entristecer, entrar numa depressão, porque literalmente estava no fundo do poço. Mas ao contrário disso, ao estudarmos a carta de Filipenses, nós aprendemos então que um dos temas centrais da carta aos Filipenses, Paulo encoraja a igreja de Filipos a se alegrar no Senhor, a buscar alegria e viver uma verdadeira alegria, uma alegria que só Jesus pode nos dar. Então talvez você está aqui nessa noite e se encontra triste, abatido, oprimido, em depressão, com ansiedade descontrolada. Talvez um dos motivos seja porque você esteja buscando uma alegria nessa terra, em coisas passageiras, que só Jesus, o eterno, pode nos dar. A verdadeira alegria da vida não está nas coisas dessa terra. A verdadeira alegria não está em carros, em pessoas, em casas. A verdadeira alegria só Jesus pode nos dar. E essa alegria está sendo liberada aqui nesta noite, está disponível para aqueles que creem em Jesus. Jesus é a verdadeira alegria. E é por isso que o apóstolo Paulo não se abateu. É por isso que o apóstolo Paulo, de dentro de uma prisão, ele consegue então escrever uma carta. E aí o título da nossa mensagem domingo passado foi Um Prisioneiro Alegre. É por isso que em meio à circunstância que ele estava vivendo, Paulo então se alegra mesmo assim, porque Paulo não dependia das circunstâncias. O propósito de Paulo era eterno. Os momentos difíceis da vida não fez com que Paulo se abatesse e desistisse do seu chamado, porque Paulo entendeu que a verdadeira alegria vem dos céus, vem de Jesus Cristo. Então, independente da circunstância, Paulo podia até se abater naquele momento, Paulo podia até se entristecer, Paulo podia até se cansar, mas ele tinha suas forças renovadas no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele se alegra na presença de Deus, não porque estava tudo bem, não porque as circunstâncias estavam favoráveis, não, pelo contrário. Paulo entendeu o seu propósito, e porque ele entendeu o seu propósito, ele sabia que a sua vida nessa terra era passageira, que um dia ele estaria nos céus, morando com Jesus eternamente, e toda tristeza, todo cansaço, todo desânimo,
todo pecado passaria de uma vez por todas. Então ele entendeu esse propósito. Então Paulo conseguia se alegrar na presença do Senhor. A sua expectativa estava em Deus. Ele não se apartava da presença de Deus. Tudo era sobre Deus, tudo era sobre Jesus na vida de Paulo. E é por isso que ele consegue então, em meio à circunstância, preso, ele consegue escrever essa carta e falar sobre alegria e declarar para nós: alegrem-se na presença do Senhor. Mas eu queria hoje dar continuidade no capítulo 2 de Filipenses. Eu queria ler esse capítulo para a gente ter um entendimento geral do que o capítulo 2 vai ministrar aos nossos corações. No domingo que vem nós vamos ter formatura do Ruios, então nós teremos uma pausa da série e voltaremos no outro domingo, mas nós vamos ficar aqui durante 4 ou 5 domingos meditando no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2 verso 1 diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Verso 14: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Versículo 18: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, não os de Cristo Jesus. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confio no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, esse nome bonito aí, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu fique menos preocupado. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não puderam
me dar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, esta é a sua palavra é viva e eficaz, a sua palavra é poderosa para transformar mentes e corações. Nós queremos nesse momento receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que tudo aquilo agora que vai acontecer nesse ambiente seja voltado para a tua palavra, a nossa atenção seja voltada para a tua palavra, que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz e receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através das Escrituras. Usa a minha vida poderosamente para aprendermos mais de ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, Paulo, nós podemos ver nessa carta que Paulo, ele amava a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ele marcou a vida do apóstolo Paulo, porque em uma de suas viagens, quando ele foi para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto não tinha dinheiro para manter o apóstolo Paulo enquanto ele pregava e ensinava o evangelho. A igreja de Filipe, então, usada por Deus, envia ofertas ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo podia então pregar o evangelho e estar com o povo de Corinto. É como se hoje uma igreja pagasse um salário de um pastor para pastorear uma outra igreja. Isso é muito lindo, e isso marcou a vida do apóstolo Paulo. É um dos motivos que Paulo tinha um carinho especial por eles. Então a igreja de Filipe tinha uma conexão forte com o apóstolo Paulo. Porém, queridos, nós podemos perceber no capítulo 2 de Filipenses, Paulo mesmo assim falando sobre alegria. Ele cita alegria várias vezes, sobre se alegrar na presença do Senhor. Nós podemos identificar que a igreja de Filipos estava com problemas de relacionamentos de uns com os outros. E o segundo capítulo, Paulo vai tratar sobre isso na igreja de Filipe. Paulo vai falar sobre relacionamentos, sobre a forma de se alegrar em meio aos relacionamentos. E por isso, o segundo episódio, o título da nossa mensagem é Alegria nos Relacionamentos. Nós aprendemos no domingo passado que a verdadeira alegria vem do Senhor, e só Ele pode encher o nosso coração da verdadeira alegria. Mas Deus também entende que nós fomos criados, e esse é o propósito dele, nós fomos criados para nos relacionarmos. E o propósito de Deus não é que apenas você se relacione com pessoas. O propósito de Deus é que você consiga se alegrar em meio a esses relacionamentos. O propósito de Deus não é que você apenas se case com alguém e se relacione com essa pessoa. O propósito de Deus é que você se case e seja uma pessoa feliz com essa pessoa. Que você tenha amigos e com esses amigos você se relacione com esses amigos, com a igreja de Cristo, e em meio a esses relacionamentos você possa encontrar alegria também. Uma vez que eu estou satisfeito em Deus, agora eu posso também encontrar alegria nos meus irmãos. Agora que Deus me satisfaz com a verdadeira alegria, um relacionamento vertical, agora eu também posso encontrar uma alegria nos meus relacionamentos horizontais. É como uma cruz. A cruz tem, né? É assim. É um relacionamento na vertical com Deus, encontrando a alegria que só Deus pode dar. E uma vez que eu estou satisfeito em Deus, me alegrando no Senhor, agora eu também posso me alegrar com os meus irmãos na horizontal. Agora eu posso ter um casamento feliz. Por quê? Porque agora eu sou feliz com Deus. E porque eu sou feliz com Deus, eu me alegro dentro do meu casamento. Eu me alegro com os meus filhos. Eu me alegro com a minha igreja. Eu me alegro com os meus amigos. Quem está entendendo aqui? Então esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós fomos criados para nos relacionar. Em uma outra série, quando nós falamos sobre família, eu trouxe aqui aquele versículo de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas em 6 dias, e aí no 7º ele descansa. E tudo que Deus fazia, ele olhava e dizia, é bom. E quando ele cria o homem, ele olha para a criação, ele olha para o homem e fala assim, e é muito bom. Mas depois que ele cria todas as coisas, pela primeira vez na história, Deus olha para a sua criação, e pela primeira vez ele olha para a sua criação e diz, não é bom. Ele diz assim, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei para ele uma auxiliadora. O que isso nos ensina? Que nós seres humanos, nós nascemos para nos relacionar. Nós nascemos para criar relacionamentos saudáveis. Amém, igreja? Então eu quero dizer para você nessa noite, se eu não consigo me relacionar bem aqui na terra, como que eu vou me relacionar com o próximo na eternidade? Se eu não consigo me relacionar com o meu irmão, ao qual eu vejo, eu fico imaginando então como é o relacionamento de pessoas com Deus, a qual ela não vê. Se eu me relaciono mal com pessoas ao qual eu consigo abraçar fisicamente,
Como é que é o meu relacionamento com Deus, ao qual eu não vejo? Nós precisamos prestar atenção nos nossos relacionamentos, porque aquela pessoa que você hoje, alguns chegam até a odiar, né? Evitar, cortou laços, não quer nem ver pintado de ouro na frente. Talvez essa pessoa um dia possa ter um encontro verdadeiro com Jesus, e para sua surpresa, a pessoa que você evitou a vida inteira aqui na terra, quando você chegar lá no céu, essa pessoa vai ser o seu vizinho lá no céu. Posso ouvir um glória aí? Essa pessoa que talvez você teve um relacionamento ferido, machucado, e você então decidiu nunca mais se relacionar com essa pessoa. Talvez essa pessoa seja a pessoa que você vai ter que aguentar eternamente lá no céu. Por isso vira para o irmão do seu lado, dá um sorriso para ele. Fala assim: te amo, irmão. Te amo em Cristo. Somos um em Cristo Jesus. Nós nascemos para bons relacionamentos. E deixa eu falar algo para vocês. A forma como você se relaciona com as pessoas revela muito a sua espiritualidade. Eu vou falar de novo. Pega isso para o seu coração essa noite. A forma como você se relaciona com as pessoas revela muito sobre a sua espiritualidade com Deus. Tem gente que fala em línguas, que ora todo dia, que lê Bíblia, mas não sabe se relacionar com pessoas, se relaciona mal com pessoas, trata mal pessoas. Isso diz muito sobre a sua espiritualidade. Então a nossa espiritualidade, queridos, ela não é medida apenas pelas nossas orações, pelo jejum, pela leitura da palavra. A nossa espiritualidade também é medida nos nossos relacionamentos. A pergunta é: como você tem tratado as pessoas de dentro da sua casa? Como você trata o seu cônjuge? Como você trata os seus filhos? Eu vou mais fundo. Como você trata o seu vizinho? A forma como nós tratamos o nosso vizinho diz muito sobre a nossa vida espiritual e sobre o nosso caráter. Quem pegar, pegou. Então, queridos, eu não estou falando que você tem que agora gerar expectativa no homem. Não, nós falamos sobre isso domingo passado. Não gera expectativa naquilo que é passageiro. Tudo passa. Gera expectativa em Deus. Se você perdeu a palavra do domingo passado, vai lá no YouTube, assiste ela. Então não é gerar expectativa no outro, mas é gerar expectativa em Deus por aquilo que você pode fazer para o outro. É lançar sua expectativa em Deus e entender: agora que minha expectativa está em Deus, eu preciso me relacionar de forma saudável aqui na terra. E como é bom ter amigos. Quem tem verdadeiros amigos aqui? Dá um glória a Deus. Talvez ele está do seu lado aí, dá um glória a Deus bem forte aí. Como é bom ter amigos. Como é bom se relacionar com pessoas que te alegram. Eu amo estar com pessoas. Eu amo reunir com pessoas. Eu amo comer churrasco, fica a dica. Dar boas risadas, contar testemunhos, chorar junto, orar junto. Ter pessoas ao qual nós podemos contar. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que irmãos. A palavra de Deus sempre aponta para relacionamento. Então nós fomos criados para relacionarmos. Mas infelizmente, muitos têm perdido a alegria nos relacionamentos. Muitos por ter passado por feridas, muitos por se machucarem nos relacionamentos. Essas pessoas se traumatizaram, se fecharam, e hoje muitos estão ariscos para se relacionar com pessoas. Talvez esse seja o seu caso essa noite. Talvez pela sua história, na sua casa, na sua família, o seu relacionamento com seu pai foi quebrado, o relacionamento com a sua mãe foi quebrado, o relacionamento com seus irmãos de sangue foi quebrado, os relacionamentos com tio, avô, avó foi quebrado, os relacionamentos com amigos, os relacionamentos com os irmãos da igreja foram quebrados. Por quê? Porque em algum momento pisaram na bola com você e isso traumatizou você, e hoje você se fechou no seu mundinho, você não se abre para ninguém. Mas eu declaro que existe uma cura aqui nessa noite.
vai curar o seu coração, e você vai voltar a se relacionar e encontrar alegria nos seus relacionamentos. A alegria do seu casamento que talvez foi embora. Nessa noite, em nome de Jesus, você vai ser curado, e você e o seu cônjuge vai encontrar alegria em se relacionar um com o outro, alegria em se relacionar com o povo da sua casa, alegria em se relacionar com o povo de Deus aqui na igreja, alegria em se relacionar com seus amigos. Quem recebe aqui nessa noite, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Um homem de Deus chamado Hernandes Dias Lopes, um pregador do evangelho, eu estava assistindo uma mensagem dele, e ele resume o capítulo 1 e o capítulo 2 de Filipenses, e eu achei interessante o que ele fala sobre isso. Hernandes Dias Lopes diz que a ênfase do capítulo 1 de Filipenses, ao qual nós vimos no domingo passado, é que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Cristo é a nossa vida. Seja vivo aqui na terra, ou seja na eternidade, tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Cristo. Cristo em primeiro lugar. É isso que nós podemos resumir do primeiro capítulo, que é tudo sobre Jesus, que a minha vida tem que ser tudo Jesus, em todo o tempo é Jesus, seja na vida, seja na morte, na eternidade, é tudo sobre Jesus. Mas já a ênfase do capítulo 2 é que o outro tem a primazia no relacionamento, ou seja, Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo lugar, e só depois eu. Eu acho interessante essa meditação, e é sobre isso que nós vamos falar agora no capítulo 2. O apóstolo Paulo está nos encorajando que o verdadeiro evangelho é esse, que quem entendeu o verdadeiro evangelho e vive o verdadeiro evangelho, essa é a ordem: Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo lugar, e só depois eu. Muitos tiveram alegria roubada nos relacionamentos, porque inverteram a ordem, colocaram o eu em primeiro lugar, depois Cristo, depois os outros. O ego está em primeiro lugar, o eu está em primeiro lugar. E o apóstolo Paulo vem nos ensinar isso, que primeiro é Cristo, depois o outro, depois sou eu. Que na minha casa, na sua casa, deve ser primeiro lugar Cristo, segundo lugar a esposa e os filhos, e terceiro lugar eu. Que na igreja esse também deveria ser o evangelho verdadeiro, aonde nós colocamos Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo lugar, e só depois eu. Pessoas que vivem isso, pode ter certeza que tem bons relacionamentos e conseguem encontrar alegria nos relacionamentos. Mas para a gente entender a importância do relacionamento, uma pesquisa, um estudo na verdade, da Universidade de Harvard, não sei se eu falei certo, uma pesquisa que durou anos, um estudo que durou anos, eles estavam querendo saber o segredo da felicidade. E eu li essa matéria, eu achei ela muito interessante, tem na internet, é só você pesquisar. Depois de 75 anos de estudos, eles chegaram à conclusão que bons relacionamentos deixam as pessoas mais felizes e mais saudáveis. Bons relacionamentos, depois de 75 anos de estudo, eles descobriram que bons relacionamentos deixam as pessoas mais felizes e mais saudáveis. Eu quero ler um pouquinho sobre esse artigo. Olha o que diz: que o estudo de Harvard afirma que bons relacionamentos são o segredo para uma vida mais saudável. Relacionamentos felizes colaboram para uma melhor saúde física e mental, não importa a idade. Os bons relacionamentos podem ser o segredo para uma vida mais feliz e saudável. Pessoas com conexões mais fortes com outras pessoas têm menor risco de morte, não importa a idade que tenham. Uma das descobertas mais importantes do estudo é que as nossas conexões com outras pessoas são importantes para a nossa saúde, relata a reportagem. Ou seja, promover uma parceria feliz pode atenuar as dores físicas do envelhecimento. Os pesquisadores também descobriram que à medida que os participantes envelhecem, os que estão em relacionamentos mais felizes tendem a suportar as dores mais facilmente. Em participantes de 80 anos que tinham dores físicas, o estudo constatou que quando estavam em relacionamentos felizes, relatavam pouca mudança de humor, mesmo em dias que sentiam mais dor. Já para as pessoas em relacionamentos infelizes, que relataram dor física, tiveram uma piora no seu humor e vivem a dor de forma mais intensa.
Os relacionamentos também podem ter um efeito profundo em nosso sistema imunológico. Olha isso que a pesquisa descobriu: que ficar de mãos dadas com alguém que se preocupa com você pode ser um tratamento anestésico leve. Os autores também sugerem que dar as mãos para alguém próximo pode trazer benefícios para a sua saúde. E aí, para terminar, em um estudo em que os pacientes receberam pequenos choques elétricos, pesquisadores descobriram que os que estavam de mãos dadas com alguém próximo relataram sentir menos dor. Já o grupo de controle, que andavam de mãos dadas com estranhos, não experimentou tal efeito. E chegaram a uma conclusão: relacionamentos são como analgésicos. É isso que a pesquisa descobriu. E aí então eles concluíram 3 coisas. Primeira, que conexões sociais fazem bem e a solidão mata. Conexões sociais, se relacionar, faz bem para a saúde. E a solidão mata. Não faz mal, ela mata. Terceira coisa que eles concluíram com a pesquisa: não importa só ter relacionamentos, mas a qualidade dos relacionamentos. A pesquisa mostrou que pessoas que eram casadas há mais de 50 anos perceberam que não eram parceiros um do outro, a ponto de, mesmo estando juntos, a sensação é que viveu uma vida todinha sozinhos. Mas o que é ter um bom relacionamento? Ter um bom relacionamento é ter uma pessoa que você pode contar para a sua vida. E o terceiro, a conclusão do estudo, é que quem tem bons relacionamentos desenvolve mais o seu cérebro, aprende mais, fica mais sábio e aumenta a sua capacidade de memória. Tem uns irmãos que é muito esquecido, está precisando se relacionar melhor. 3 conclusões sobre a pesquisa: conexões sociais fazem bem e a solidão mata. Que não importa só se relacionar, mas se relacionar da forma certa. E o terceiro é que quem tem bons relacionamentos desenvolve mais o seu cérebro. Conclusão: eles chegaram à conclusão que uma vida boa se constrói com bons relacionamentos. Uma vida boa se constrói com bons relacionamentos. Casamento, namoro, amigos, sócios. Esses relacionamentos podem nos dar alegria ou podem roubar nossa alegria. Por isso nós precisamos ajustar os nossos relacionamentos. Quer ver uma coisa? Você que namora, por exemplo, é difícil eu falar sobre isso aqui. Você que namora, veja bem com quem você vai se casar. Veja bem com quem você se relaciona hoje. Porque depois que você se casar, irmão, custe o que custar, você precisa fazer dar certo esse relacionamento. Você que talvez o seu casamento está infeliz, não encontra alegria mais no seu relacionamento, você não vai largar dessa mulher em nome de Jesus, você não vai largar desse homem, mas você vai ser transformado por Deus, e um dia ainda você vai viver uma alegria no seu relacionamento conjugal. Quem recebe aqui em nome de Jesus? Por isso veja bem, você que está se relacionando com alguém no namoro, preste atenção se esse relacionamento, primeiro, ele te aproxima ou te distancia de Deus. Segundo, ele te aproxima ou distancia da sua família. Terceiro, ele te aproxima ou distancia da igreja, sem contar os amigos. 3 pontos para você que namora hoje, preste atenção, ainda dá tempo. Porque quem é casado não dá mais tempo, agora só... Já foi. Já foi. Mas você que namora, preste atenção que eu vou falar para você. Seu namoro te aproxima de Deus? Seu namoro te aproxima da sua família? Seu namoro te aproxima da igreja? Se não aproxima, eu dou um conselho para você: larga hoje, depois do culto, em nome de Jesus. Quem concorda, dá um aplauso a Jesus Cristo. Fala, Deus. Mas o interessante, queridos, é que a Universidade de Harvard demorou 75 anos, essa pesquisa durou 75 anos para perceber o que a Bíblia já nos tinha ensinado e nos ensina há mais de 2000 anos. 75 anos para descobrir o que a Bíblia já nos ensinava. Em Lucas capítulo 10, versículo 27,
Jesus responde assim: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus está dizendo: se relacione da forma certa, construa bons relacionamentos. E aí o apóstolo Paulo, ele vem no segundo capítulo da carta aos Filipenses, falando com a igreja sobre isso. Ele começa o versículo 1 e versículo 2: estou feliz, estou alegre, mas se vocês querem aumentar a minha alegria, veja bem como vocês se relacionam. O apóstolo Paulo está dizendo assim: uma vez que você entendeu que quem pode dar alegria, verdadeira alegria, é Deus, é Jesus Cristo, agora vocês precisam ajustar os seus relacionamentos. Nós chegamos à conclusão então que existia algo acontecendo na igreja, e o apóstolo Paulo estava então exortando a igreja a respeito disso. Veja bem como vocês se relacionam. O apóstolo Paulo estava dizendo: estejam unidos, amem uns aos outros, construam relacionamentos saudáveis e se alegrem com isso. Lá no capítulo 1 ele já nos alertou sobre isso, no capítulo 1 versículo 27, voltando um pouco no capítulo 1, ele disse assim no versículo 27: não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. O apóstolo Paulo aqui, ele está promovendo a unidade da igreja. O apóstolo Paulo, ele está batalhando pela unidade da igreja. E aí eu quero falar alguns pontos com vocês nesse momento, mas presta atenção que eu quero falar para você. Tudo que nós vamos falar aqui, não pense no outro, amém? Pense em você. Fala assim: fala comigo, Jesus. Com o outro que não está aqui, ele fala outro dia. Porque a gente tem a tendência de começar a falar e eu começar a olhar para o outro, quando na verdade, se Deus trouxe você aqui nessa noite, é para você olhar para dentro de você e deixar Deus fazer uma obra nova no seu coração, amém, queridos? Sabe por quê? Nós não temos controle sobre o outro, mas nós podemos ter autocontrole. Você não consegue controlar a atitude do outro, mas você consegue controlar as suas atitudes. Então talvez hoje você vai perceber que talvez ainda não conseguiu construir relacionamentos alegres e saudáveis, porque na sua cabeça o problema é sempre o outro. Mas Deus vai falar com você nessa noite, você vai ser transformado e você vai construir relacionamentos alegres, em nome de Jesus, amém? Mas para falar sobre relacionamentos alegres, nós precisamos identificar os inimigos de um relacionamento alegre. E o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 3 e 4. Ele vai falar sobre esses inimigos de relacionamentos alegres. Ele começa dizendo assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Em outra versão, esse versículo 3 diz assim, ó: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Versículo 4 ele continua dizendo assim: cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Então no versículo 3 nós podemos identificar o primeiro inimigo de um relacionamento alegre, que é a ambição egoísta. Repita comigo: ambição egoísta. O que é essa ambição egoísta que o apóstolo Paulo está nos ensinando? São aquelas pessoas que só faz do jeito dela, que se não for do jeito dela, ela não faz. Eu só faço se eu me beneficiar, se eu não me beneficiar, eu não faço. Nós podemos entender também que a ambição egoísta refere-se a um desejo excessivo de sucesso, de poder ou de riqueza, muitas vezes em detrimento dos outros. É quando alguém busca seus objetivos sem considerar as necessidades ou sentimentos dos outros, e está disposto a agir de forma egoísta para alcançar os seus desejos. Olha o outro com ambição e com egoísmo. E Jesus está nos ensinando essa noite, através do apóstolo Paulo, da carta aos Filipenses, que quem tem uma ambição egoísta não consegue construir relacionamentos alegres. Quem é ambicioso e é egoísta não consegue construir relacionamentos alegres. Segundo inimigo de um relacionamento alegre: vanglória ou vaidade. O texto diz isso. O apóstolo Paulo fala: não façam por vanglória ou por vaidade. O que é isso?
São pessoas que dizem: se eu não for o líder, eu não faço. Se eu não aparecer, eu não faço. Se meu nome não for citado, eu estou fora. Elas querem a glória para si mesmo. Vanglória é uma glória para si mesmo. É quando acontece uma festa como ontem, e aí todo mundo fala: nossa, que festa maravilhosa. Aí chega alguém e fala assim: mas também, né? Se não fosse eu, naquela barraca, estava todo mundo perdido. São pessoas que querem a glória para si, querem reconhecimento para si. E quando as pessoas não reconhecem, ela fica mal, ela fica triste, ela corta relacionamentos. Por quê? Porque ninguém dá glória para ela. Então tem que ser do jeito dela. Se ela não aparecer, não está bom. Ela quer ocupar uma posição que não foi concedida a ela. Só funciona se ela estiver numa posição. Isso é vanglória. E o terceiro inimigo de relacionamentos alegres, talvez o pior deles, é o egocentrismo. O que é o egocentrismo? Egocentrismo tem origem no grego, que significa eu no centro. O egocentrismo consiste em uma exaltação excessiva da própria personalidade, fazendo com que o indivíduo se sinta como centro da atenção. Parece que o mundo só gira em torno dessa pessoa. Conhece alguém assim? Talvez essa pessoa seja você mesmo. Só olha para o seu próprio umbigo, só tem olhos para si mesmo. Então são 3 inimigos de relacionamentos alegres. 3 coisas que estão acabando com os relacionamentos: ambição egoísta, vanglória ou vaidade, ou egocentrismo. Se eu não for o primeiro, não vale. Se ninguém me elogiar, eu estou triste. Ok, pastor. Então qual é o padrão para um relacionamento alegre? O apóstolo Paulo nos ensina também nesses versículos. O primeiro deles: considere o outro superior a você. É o primeiro passo para você construir relacionamentos alegres. É o primeiro passo para você ter um casamento alegre. É o primeiro passo para você reestabelecer relacionamentos que foram quebrados. Considere o outro superior a vocês, que o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E ele diz: mas humildemente. Ou seja, para você considerar o outro superior a você, tem algo que vem primeiro. É o quê? A humildade. A humildade. Normalmente uma pessoa que é humilde, ele consegue construir bons relacionamentos e relacionamentos alegres. Alguém que carrega humildade no coração, normalmente essa pessoa está cercada de pessoas que são felizes. Mas quem se considera superior, irmão, normalmente essa pessoa vai terminar sozinha. Idosos que não conseguiram na sua vida considerar o outro superior, mas ele superior ao outro. Idosos que estão morrendo sozinhos, porque não mataram o seu ego. Idosos que não conseguiram durante a vida fazer isso. A minha pergunta é: e você? Você considera o outro superior a você? Pastor, o que é considerar o outro superior a mim? É quando eu reconheço que o outro é imagem e semelhança de Deus, ao qual Jesus também morreu por ela. É quando eu olho para a vida de alguém e falo assim: ó, não importa quem é essa pessoa, o que ela faça, ele é a imagem e semelhança de Deus. Eu preciso respeitá-lo. Considerar o outro superior é quando eu tiro o meu ego das relações e trato o outro com respeito e preferência. Sabe, eu amo quando pessoas dão preferência para outras. Eu amo quando aqui na igreja eu vejo pessoas tendo atitudes onde elas querem diminuir para que Jesus cresça. Onde pessoas exaltam outros, mas ela mesma não se exalta. Eu acho isso muito rico. E vamos ser sinceros, ninguém quer se relacionar com pessoas chatas que se acham mais que os outros. Você já viu aquelas pessoas, irmãos, que você vai conversar com elas, ela sabe tudo. Vocês estão aqui, gente? Amém? Já foi conversar com pessoas que você começa um assunto que você não consegue falar? Porque ela sabe tudo. É porque uma vez
é porque eu aprendi, é porque é assim. Mas ela não fala no sentido de querer interagir, ela fala no sentido de se tornar superior a você. Talvez você nem está percebendo, talvez essa pessoa seja você mesmo. Eu quero ser superior, ninguém está no meu nível. E aí normalmente quando você vai corrigir essas pessoas, elas não são humildes para reconhecer que ela está querendo ser superior a alguém. Eu acho lindo o que Deus está fazendo aqui na igreja. Eu estava comentando com alguns líderes e pastores. Você olha para uma festa como aquela de ontem, você não vê uma pessoa se destacando, você não vê uma pessoa brilhando, você não vê uma pessoa que é superior a todas. Não. Pelo contrário, você vê uma igualdade. Todos trabalhando, todos servindo, todos fazendo não para ser visto por pessoas, mas para glorificar o nome de Jesus. Sabe o que é isso? É quando nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Queridos, é tão triste quando nós perdemos tempo resolvendo problemas internos uns com os outros, porque um quer ser mais que o outro, porque não consideram o outro superior. É tão triste isso. Por isso o primeiro passo para um relacionamento alegre: considere o outro superior a você. Seja humilde. Você pode até saber tudo, mas quando eu chego perto de alguém, eu me relaciono com ela, eu tenho acesso dela, e depois a gente vai trocando informações. Eu vou sendo bênção na vida dela, ela vai sendo bênção na minha vida. Amém, queridos? Segundo, se preocupe com o outro. É uma forma de construir um relacionamento alegre. É quando o outro percebe uma preocupação da sua parte com a pessoa. E era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo, preso numa cadeia por pregar o evangelho ao próximo. Estava numa cadeia por quê? Porque estava viajando, pregando o evangelho, salvando pessoas, se preocupando com pessoas, em resgatar pessoas das trevas, do inferno. E porque ele estava preocupado com pessoas, ele foi preso. O apóstolo Paulo, ele tinha esse sentimento. Se você olhar no capítulo 2, que nós lemos, no versículo 17 e 18, ele diz assim, ó: contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé de vocês, que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijam-se comigo. O apóstolo Paulo estava falando assim, ó: se precisar morrer por essa causa, eu morro. Se precisar morrer por amor à igreja, por amor ao próximo, eu morro. E eu me alegro com isso. É para isso que eu nasci. É para me preocupar com as causas de Cristo. É para me preocupar com o próximo. É para eu ser usado por Deus para alcançar o coração do próximo e do outro. Talvez os seus relacionamentos estão desgastados. É porque as pessoas a qual está cercada de você não estão percebendo uma preocupação sua com elas. Talvez a sensação das pessoas que te cercam é que você está ali somente para sugar essas pessoas. Mas Deus está aqui nessa noite, Ele vai transformar os nossos relacionamentos. E você vai não somente se preocupar com as coisas da sua vida, mas também com a vida dos outros, com o bem-estar do próximo. É isso que o texto fala para nós. É isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 4, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses. Ou seja, não é que você não pode cuidar dos seus interesses, você pode sim, mas não é só dos seus. Você precisa se preocupar com o interesse de quem está cercado de você. Você precisa entender que quem está cercado está certo, está bem. Será que precisa de mim? O que eu posso fazer pelo próximo? E aí nós não vamos ter tempo. Mas no versículo 19, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo mostra a preocupação com Timóteo e Epafrodito. Eles começam a falar: esses homens são dignos da honra de vocês. Honrem esses homens, cuide desses homens, porque eles se preocupam com vocês, eles se entregam por vocês, eles quase morreram pela causa de vocês, para que vocês tivessem acesso a esse evangelho. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite. Se pessoas não tivessem se preocupado em trazer o evangelho para o Brasil um dia, se pessoas não tivessem se preocupado em dar as suas vidas na pregação do evangelho no Brasil, talvez hoje a gente não teria acesso ao evangelho e à verdade de Deus para nossas vidas. Mas pessoas se preocuparam com o próximo,
Pessoas se colocaram no lugar do outro, e por isso que hoje nós estamos aqui num culto como esse, porque tiveram pessoas que pagaram um preço, que deram as suas vidas por amor a nós, e hoje nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Hoje nós temos acesso ao Pai, porque pessoas pregaram esse evangelho, e esse evangelho chegou até nós. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Homens como Paulo, Timóteo, Epafrodito estavam dispostos a se doar por essa causa, a se doar pelo próximo, a entregar sua vida pelo próximo. E aí o terceiro e último: como encontrar a verdadeira alegria nos relacionamentos? Pense como Jesus. Primeiro, considere o outro superior a você. Segundo, se preocupe com o outro. E o terceiro, pense como Jesus. Por quê, pastor? Porque no versículo 5, o apóstolo Paulo escreve assim, ó: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando assim, ó: vocês não vão precisar se entregar numa cruz pelo próximo. Vocês não vão precisar fazer isso. Jesus já fez. Jesus já se entregou. Jesus já morreu pelo seu irmão. Mas o que você precisa fazer é ter o mesmo pensamento. Qual é o pensamento? Versículo 6: que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Em outras versões diz, era algo a que deveria se apegar. Versículo 7: antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado com figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí o apóstolo Paulo está falando assim: quer relacionamentos saudáveis, quer construir relacionamentos alegres, pense como Jesus. O que é que Jesus fez? Jesus abriu mão dos seus direitos. Jesus estava no céu e ele se despiu. Jesus escolheu ir para uma barriga, para o ventre de uma virgem. O próprio Deus, o poderoso, ele escolhe ir para o ventre de uma mulher virgem. Ele escolhe se rebaixar. Ele escolhe abrir mão do seu direito. Ele escolhe fazer a vontade do Pai. Ele abre mão da sua vontade. Ele abre mão para cumprir a vontade do Pai. O Deus tomou forma humana. Para quê? Para nos mostrar o que é ser humano de verdade. Um Deus que por saber quem Ele era, Ele escolhe se tornar um servo. Ele escolhe assumir um papel de servo. Ele escolhe se tornar um de nós. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Pense como Jesus. Faça como Jesus. Se tornando o servo mais humilde que já viveu nessa terra. Aonde ele passava, constrangia com a sua humildade. Abrindo mão dos seus direitos e amando o próximo. Um homem que na última ceia, ele assume o pior papel daquela casa, aonde naquela época, presta atenção aqui por favor, nós já estamos acabando, aonde naquela época, tinha um servo nas casas, aonde lavava os pés, porque os pés chegavam com sujeiras, e aí, então os pés eram lavados, para então ir para a mesa, para a refeição da mesa, e aí enquanto os discípulos discutiam quem era o maior, daquele lugar, para saber quem ia lavar os pés, Jesus, em silêncio, ele vai para o canto, ele tira suas vestes, ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, em silêncio, ele se ajoelha aos pés dos discípulos, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. O maior servo que já existiu na terra, aquele que se preocupava sempre com o próximo, aquele que se colocava no lugar do próximo, aquele que não discutia quem era o maior, ele não precisava disso, aquele que escolheu pegar a pior posição daquele momento da casa, e lavar os pés dos discípulos, inclusive daquele que o trairia algumas horas depois. Em todo o tempo, Jesus se humilhou, é isso que diz o texto. Sabe por quê, querido? Esse é o padrão
de um relacionamento alegre de Jesus para nós. Eu sempre coloco o outro em primeiro lugar. Eu amo o próximo. Eu me entrego pelo próximo. Eu tenho um apreço pelo próximo. Não um evangelho individualista, não é isso que Jesus ensinou para nós. Mas ele se tornou humilde, ele se humilhou. E quem se humilha na presença de Deus jamais vai sofrer os danos de uma humilhação humana, queridos. Sabe por que tem muita gente sendo humilhado por aí e está acabando com a alegria, está entrando em depressão porque foi humilhado? Porque ainda não se humilhou na presença de Deus. Jesus passou por todo tipo de humilhação, mas nenhuma delas foi suficiente para atingir Jesus. Sabe por quê? Porque ele mesmo se humilhou. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que o nosso pensamento tem que ser o mesmo de Cristo Jesus, onde eu me humilho e coloco o próximo em primeiro lugar. Jesus fez isso por nós. Ele abriu mão sem esperar nada em troca. Ele foi lá e fez. Ele foi lá e se entregou. Muitos não retribuíram Jesus. Muitos até hoje não creem em Jesus. Muitos até hoje dão risada de Jesus. Mas mesmo assim Jesus fez. Jesus se entregou. Muitos traíram Jesus, mas isso não mudou quem Ele é. Você quer ter relacionamentos saudáveis? Faça como Jesus. Abre mão dos seus direitos. Você está numa discussão em casa? Fique em silêncio. Você está lá na DR com a esposa? Olha para a esposa e fala assim: meu amor, você tem razão. Você tem razão. Nem vi que ela estava ali. Quebrei o clima. Faça como Jesus. Tem muita gente em busca dos seus direitos. Você sabe qual que era o nosso direito? Morrer e queimar no fogo do inferno. Esse era o nosso direito. Mas porque alguém abriu mão dos seus direitos, se rebaixou, tomou forma humana, se humilhou e se entregou naquela cruz, hoje nós podemos ter um bom relacionamento com Deus. Hoje nós somos ligados novamente com Deus, e porque nós somos alegres no nosso relacionamento com Deus, nós também podemos despejar bons relacionamentos e construir bons relacionamentos aqui na terra. Pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Olha o que fizeram com Jesus. Pastor, mas me traíram. Olha o que fizeram com Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Imite Jesus. Pense como Jesus. Seja você a alegria na vida de alguém. Mesmo que essa pessoa não retribua a você, seja uma alegria na vida de alguém. Talvez a alegria que você quer achar no seu cônjuge precisa começar em você primeiro. Mas para a gente terminar uma aplicação sobre essa palavra, como então encontrar alegria nos relacionamentos? Primeira coisa, põe aqui no telão para mim: perdoe pessoas que fizeram mal a você. Uma aplicação prática. Se você deseja construir relacionamentos alegres, começa hoje a liberar perdão para pessoas que feriram você, que maltrataram você, que pisaram na bola com você. Talvez hoje você não consegue se relacionar bem com pessoas por causa de falta de perdão no passado. Talvez hoje você está solitário porque você carrega rancor no seu coração de relacionamentos quebrados do passado. Talvez hoje você está ferido, arisco, ninguém consegue ter acesso a você, ninguém consegue acessar o seu coração. É porque você não conseguiu liberar perdão para pessoas que te feriram no passado. Mas nessa noite, Jesus Cristo está aqui, e Ele pode te ajudar a liberar perdão e ser livre de uma vez por toda de relacionamentos falidos, quebrados, que feriram você no passado e você carrega até os dias de hoje. Jesus, Ele quer derramar cura sobre a sua alma, sobre a sua mente. Jesus quer derramar cura sobre o seu coração. Ele quer que você se liberte disso e comece a viver novos relacionamentos, relacionamentos que te alegram. Pastor, mas meu esposo pisou na bola comigo, meu esposo me traiu, mas nós estamos juntos ainda, mas é um desastre lá em casa, não é um bom relacionamento, nós não temos alegria. Perdoe hoje. Comece assim, perdoando, liberando o seu passado, chorando na presença de Deus.
Perdoe. Segundo, busque relacionamentos saudáveis. Pastor, o que é buscar um relacionamento saudável? Não é se relacionar só com gente legal. Não é isso. Não é só se relacionar com pessoas que estão acima de você, no bom sentido da coisa, espiritualmente falando, que estão à sua frente, pessoas que só vão te beneficiar. Não é esse o tipo de relacionamento. Existe uma falácia coach na nossa geração, que você é a média das 5 pessoas, não sei, que você anda. Isso é uma mentira, porque as pessoas querem ter uma ambição egoísta para se relacionar. Um bom relacionamento é quando você conhece alguém que está com a vida destruída, que está com a vida pesada, que está triste, que está mal, mas quando você entra na vida dessa pessoa e começa a se relacionar com essas pessoas, essa pessoa vive uma transformação. Ela conhece Jesus através de você, as suas atitudes falam mais alto, o seu amor fala mais alto, essa pessoa começa a ser curada, essa pessoa começa a amar a Deus, e quando você menos espera, essa pessoa vive uma transformação verdadeira, essa pessoa encontra a alegria de viver novamente, essa pessoa encontra o perdão de Deus, essa pessoa é transformada, e agora ela está livre para viver o propósito de Deus para a vida dela. Isso é buscar um relacionamento saudável, é um relacionamento onde Jesus é o centro, não aonde você é o centro, não aonde o outro é o centro, aonde Jesus é o centro de tudo. Busque esse relacionamento. Abandone hoje a sua necessidade de sempre ter a razão. Abandone hoje a sua necessidade de ser superior às pessoas. Busque relacionamentos saudáveis. Se liberte da necessidade de sempre vencer. Deixe ir embora essa necessidade de ter sempre mais. Eu quero sempre mais. Pare de achar que você é o centro do mundo. Pare de se ofender com tudo. E aí sim você vai buscar relacionamentos saudáveis. E por último, aplicação. Faça como Jesus na vida das pessoas. Ame elas, respeite elas, se alegre com elas, seja luz na vida delas, que a sua luz brilhe na vida delas. Seja um cristão verdadeiro nos relacionamentos. Ajuste o seu relacionamento, ajuste o relacionamento dentro da sua casa. Seja Jesus lá dentro, represente Jesus no seu trabalho. E você verá relacionamentos sendo construídos de forma alegre. E por último, põe essa frase para mim. Uma igreja saudável não é uma igreja que só flui nos dons espirituais, mas principalmente em bons relacionamentos, no amor ao próximo. Isso é ser uma igreja saudável. Eu fico muito feliz quando eu estou no meu gabinete e pessoas entram e falam assim: pastor, o que me mexeu comigo nessa igreja é a forma como as pessoas tratam umas às outras. É o amor. O louvor é maravilhoso, a palavra é mais ou menos. Mas pastor, o amor que aquelas pessoas têm umas pelas outras, isso ganhou o meu coração. Então, irmão, seja essa igreja, não só aqui, seja essa igreja na sua casa. Não fique esperando do outro, faça você. Ame você primeiro. Faça um favor primeiro você, sem esperar nada em troca. Jesus não fez o que Ele fez esperando algo em troca. Jesus Ele fez porque Ele nos amou. E assim você vai construir relacionamentos alegres. Assim nós seremos uma igreja unida. Assim nós vamos colocar em prática o que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Filipos, em Filipenses capítulo 2. Sejam unidos, pensando da mesma forma, caminhando em direção ao mesmo propósito. Construa bons relacionamentos. Se você entendeu essa mensagem, fique de pé no seu lugar. Vamos orar.